Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vocês sabem como é que usa o princípio de Fermat em óptica geométrica, mais precisamente em lentes? Como é que a gente chega naquela expressão 1 sobre f igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'? Será que essa equação se encaixa bem no princípio de Fermat? Se ficou curioso já sabe, pega papel e caneta, aquele cafezinho e acompanha esse vídeo até o final. Sejam muito bem-vindos ao canal Física Cadu, eu sou o professor Carlos Eduardo, mais conhecido como Cadu, e hoje eu vou te mostrar como é que o princípio de Fermat, aquele do tempo mínimo, quando a luz vai de um ponto a outro, se encaixa naquelas equações de óptica que você já deve conhecer, 1 sobre f igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. Só que antes da gente seguir, se você já gostou desse tema, deixa logo aí sua curtida para eu saber que você está gostando desse assunto, desse papo, e aproveita logo e deixa nos comentários sugestões para temas futuros. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Vamos lá então ver como é que isso acontece, como é que essa parada vai funcionar. Olha só. Bom, antes de mais nada, vamos olhar aqui para essa lente e vamos definir alguns parâmetros. Veja só. Aqui nós vamos ter o nosso eixo principal. O eixo principal seria aquele que passa pelo centro das duas esferas que originaram a lente. Aqui, para ficar um pouco mais simples, eu vou escolher uma lente plano-convexa. Tudo bem? Bom, então vamos supor que esse aqui seria o centro desta superfície, né? O centro da esfera que originou essa superfície. E aí nós podemos fazer o seguinte. Se a gente imaginar essa distância, que seria o raio, e esta altura h, a gente também pode dizer que essa base seria r menos ezinho, onde ezinho vai ser a espessura desta lente. Lembrando que nós vamos sempre considerar lentes delgadas, então esse e vai tender a zero. Se a gente escrever aqui um Pitágoras, olha só, r ao quadrado é igual a r menos ezinho ao quadrado mais h ao quadrado. Com esse e muito pequeno, nós podemos escrever da seguinte forma. E dessa maneira a gente poderia diretamente cancelar estes r's, e esse termo de e quadrado, como ele é muito pequeno, nós vamos dizer que ele tende a zero. Sendo assim, eu vou ter uma expressão que h ao quadrado vai ser 2re. Bom, essa aproximação é bem comum na física, a gente usa bastante em problemas de óptica física e em diversas outras situações. Então eu vou deixar guardadinho aí essa situação que esta altura ao quadrado é 2re. Agora pense o seguinte, ainda sobre o eixo principal, nós vamos colocar um objeto e a sua imagem. Deve ser gerada mais ou menos por aqui. O que isso significa? Eu estou dizendo que os raios que saem do objeto vão chegar na imagem. Tá, professor, tudo bem, isso aqui não tem problema. A questão é que você está garantindo nas entrelinhas que todos os raios saem deste ponto e chegam nesse ponto. Então não existe um caminho preferencial, ou seja, o tempo que este raio vai levar para chegar até a imagem é exatamente igual ao tempo que este raio, por exemplo, leva para chegar até a imagem. Lembrando que o princípio de Fermat diz que o raio vai de um ponto a outro no menor tempo possível. Bom, se ele vai deste ponto a este, ele vai levar o menor tempo possível, não importa o caminho que ele siga. Olha que interessante então. Eu vou dizer que o tempo pelo caminho 1 aqui de cima vai ser exatamente igual ao tempo pelo caminho 2 aqui de baixo. Eu vou chamar esta distância de P, esta distância de P', e essa altura já está aqui, seria h. Veja que esta primeira distância que ele percorreu, eu posso encontrar por Pitágoras, na verdade. Eu posso dizer que essa primeira distância ela é calculada da seguinte forma. Raiz p ao quadrado mais h ao quadrado, onde h seria essa altura e p é exatamente aqui a posição desse objeto em relação a este pontinho aqui. Eu vou usar como ponto de referência. Já esta distância, nós calcularíamos da seguinte forma. Raiz de p' ao quadrado mais h ao quadrado. Já aqui embaixo, o raio vai do objeto até este ponto aqui, percorrendo uma distância p. Aqui temos um pequeno problema. Ele vai percorrer p', só que com velocidades diferentes. Perceba que aqui dentro ele vai andar com velocidade c sobre n e lá fora com velocidade c. Lembrando que o índice de refração dessa lente vai valer n. Então atente ao fato de que enquanto o raio está dentro da lente, ele vai percorrer essa distância e com o índice de refração n, ou seja, com uma velocidade c sobre n. E vai percorrer depois o restante daqui para cá, que seria
P' menos E exatamente com C. Já vou deixar o E aqui para a gente lembrar. Bom, vamos tentar equacionar isso tudo. Eu vou dizer que o tempo que ele leva no caminho 1 é igual ao tempo que ele leva no caminho 2. Então vamos escrever o seguinte: no caminho 1, que é esse por cima, ele vai percorrer esta distância mais essa com velocidade c. Ou seja, o tempo seria da seguinte maneira: raiz de p ao quadrado mais h ao quadrado mais raiz de p' ao quadrado mais h ao quadrado, tudo isso dividido por c. Concorda comigo? Eu vou dizer que ele percorreu a distância p, olha só, com velocidade c, então o tempo seria p sobre c, mais, olha para esse lado agora, ele vai percorrer a distância e com velocidade c sobre n, então nós vamos escrever e sobre c sobre n, então n vai aparecer aqui em cima, mais esse restante aqui, que foi P' menos E, olha lá. Então vai aparecer P' menos E sobre C. Deu para acompanhar isso, pessoal? Então o tempo vai ser o espaço que ele percorreu sobre a velocidade. Dessa maneira, vai acontecer o seguinte: nós vamos poder cancelar todas as velocidades, olha só, pronto. E aí, se liga aí o que vai aparecer. Apareceu o seguinte: apareceu as distâncias que ele percorreu vezes o índice de refração do meio que ele se encontrava. Por exemplo, aqui a gente considerou que era A, ou vácuo, a gente está considerando 1. Aqui também, nessa distância, ó, durante o percurso aqui de P, ele também estava percorrendo no índice de refração igual a 1. Agora, aqui dentro, no caso, no interior da lente, ele percorreu aqui, ó, com N. Percebe isso? Então, quando eu passar aqui dentro, eu vou multiplicar a minha distância, ou seja, o meu espaço percorrido ali, vezes N. É isso que a gente chama de caminho óptico. É o espaço que ele percorre vezes o índice de refração daquele meio. Olha só, aqui fora ele voltou para o meio 1, tá? Então vai ficar P' menos E. Até aqui, tudo bem? Conseguiu visualizar, conseguiu mentalizar tudo isso? Agora eu vou olhar para essa equação e vamos tentar, onde tem h ao quadrado aqui, encaixar essa outra relação, que h ao quadrado é 2RE. Vamos ver como é que fica isso? Lembre-se que nós estamos considerando aquelas condições de Gauss, então o nosso h é bem menor do que as outras distâncias, né? Os raios são paraxiais. Sendo assim, eu posso colocar P em evidência, e aí nós teríamos uma relação desse tipo. Isso é elevado a 1/2. A mesma coisa eu vou fazer com P'. Até aqui tudo bem? Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos descer aqui esse expoente aplicando aquelas aproximações binomiais. Então, a minha expressão ficaria P mais 1/2 de h cortado sobre P mais P' mais 1/2 de h cortado sobre P'. Você percebeu aí? igual a P mais P' mais N menos 1 vezes E. Olha que interessante que ficou isso. A gente já pode cancelar o P e o P' exatamente aqui. E onde tem h quadrado, eu vou substituir lá por 2RE, você lembra? Então veja só como é que vai aparecer. 2RE sobre 2P mais 2RE sobre 2P' é igual a N menos 1 vezes E. Olha que legal, vou cancelar de novo o 2. Olha que interessante. Vou cancelar o E, olha que legal. Cancela aqui o E. E aí nós vamos ter a seguinte expressão: 1 sobre P mais 1 sobre P' é igual a N menos 1 sobre R. Bom, essa equação aqui ela é interessante. Você percebe que N menos 1 sobre R é a vergência da lente, de uma lente plano convexa, obviamente. Se você lembrar da equação dos fabricantes de lente, você vai perceber exatamente essa expressão vindo dela. Então, isso aqui é 1 sobre foco. Olha só que legal, a gente garante novamente que 1 sobre P mais 1 sobre P' é igual a 1 sobre F. Aqui tem um resultado muito interessante para a gente discutir. A gente não só mostrou que a equação pode ser deduzida como um caminho óptico, como, se você pensar, o processo inverso também é verdade. A gente está dizendo que quando você tem uma lente, observe que você não tem variação de caminho óptico entre o objeto e a imagem.
Esse resultado é muito interessante lá para a óptica física. Às vezes você tem uma interferência e os raios passam pela lente e você percebe que eles vão convergir em um certo ponto. Então, nesse caso, você não precisa se preocupar com a diferença de caminho óptico, porque através dessa equação você percebe que a lente não diferencia um raio de outro em relação aos caminhos ópticos. Todos os raios que saem do objeto e vão para a imagem possuem os mesmos caminhos ópticos. Olha que interessante, né? Isso aqui ajuda a fazer problemas que você não tem noção. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aí uma curtida. Deixa aí nos comentários o que você mais achou interessante. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Só lembrando que agora você pode fazer parte do clube de membros do canal Fisicador. Qualquer coisa que quiser saber um pouquinho mais, clica no link aqui em cima que você vai ter mais informações. Vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Um forte abraço e até mais.